Vamos então dar sequência, irmãos, ao estudo sobre todas as coisas que cooperam para o bem dos piedosos. Nós tivemos 2 domingos sobre as piores coisas que cooperam, né, para o nosso bem. E agora nós vamos as melhores, e agora nós vamos ter as piores coisas. Assim como as melhores coisas que nós vimos, ela não é exaustiva, né? Nós vimos só algumas partes. Nas piores coisas, a mesma coisa. Tem muito mais coisas piores que cooperam para o nosso bem. E aqui ele fez um recorte de algumas dessas coisas, tá? Que nós vamos ver. Vamos lá. A proposta da aula aqui é analisar de forma expandida como a mão sábia, providencial e soberana de Deus direciona e santifica os piores males decorrentes da queda, transformando adversidades cruas em caminhos de conformidade espiritual profunda. Nós vamos ter a sequência aqui, né? Mas é importante nós nos atentarmos a esse início, onde diz que, embora sejam mais por natureza, o que sejam mais? As coisas piores, tá? As coisas ruins, elas acontecem por causa da queda. Então, não é que Deus se agrada das coisas ruins, mas estamos sob maldição por causa de Adão e Eva e por causa dos nossos próprios pecados. Então, embora sejam mais por natureza, ou seja, as coisas são ruins por natureza, a mão sábia de Deus as dispõe e santifica. Logo, tornam-se moralmente boas. Então, nós vamos ver durante toda essa aula que Deus é o único que consegue converter o mal em bem. Então, as coisas que são ruins em si, Deus tem a capacidade de torná-las para o nosso bem. A natureza delas continuam coisas ruins, mas há um proveito para o nosso bem, tá? Há um proveito para nós. Diferentes elementos com qualidades opostas são combinados por Deus de modo a cooperar de forma harmoniosa para a estabilidade e beleza do universo. Aqui o Thomas Watson, que é um livro que nós vamos utilizar de referência, ele traz algumas analogias, né, no livro que nos ajudam a entender um pouco isso. Aqui ele traz a analogia do relógio, onde ele demonstra que os ponteiros do relógio, por mais que eles parecem estar andando em lados opostos, né, porque um vai andando, na verdade eles estão caminhando juntos, em harmonia, né? Então, os 3 ponteiros ali marcando os segundos, marcando a hora, marcando os minutos, por mais que eles pareçam estar parados, um andando, o outro não, há uma harmonia do relógio, né? Uma combinação. Da mesma forma, as coisas ruins parecem estar andando contrariamente às coisas boas, mas o Senhor, de maneira sábia, ele consegue harmonizar tudo isso, de modo que essas coisas que parecem ser ruins e são, elas se tornam para o nosso bem. O difícil é nós reconhecermos isso quando estamos passando na prova, né? Eu até conversei com os irmãos na terça-feira, na oração, na semana, terça-feira agora, na outra semana, sexta-feira saindo do trabalho, né? Acabou, no São Cristóvão ali, bateram no meu carro, e aí perdi o controle do carro, graças a Deus não atropelei ninguém que estava na calçada, mas na hora sobe a ira, né? A pessoa displicente, dirigindo, não presta atenção, não observa as leis de trânsito. E aí depois que tudo aquilo passa, que a gente chega em casa, a gente vai meditar, o sangue, né, lá, a ira lá no oscilômetro lá em cima, a pressão provavelmente bateu lá nos 20, estressado ao máximo. E aí no dia seguinte, né, ou na própria noite, a gente fica, eu pensei, lembrei do estudo, aí eu fico pensando, como que isso coopera para o meu bem? Uma situação que me trouxe prejuízo financeiro, me deixou muito estressado. Como é que isso coopera para o meu bem? Eu fiquei pensando nisso, como é que isso coopera para o meu bem? E ali, né, o Senhor o Espírito Santo vai nos exortando, e ali eu percebi que, na verdade, a gente só pode dizer que estamos com domínio próprio ou com a longanimidade depois que somos provados, né? E aí o Senhor me provou ali, porque é fácil dizer que está tranquilo quando tudo está em paz. Quando a prova vem, você é testado se de fato estava tranquilo ou não, né?
Então, isso é um exemplo, né, das coisas que cooperam para o nosso bem. O Senhor está nos provando, né, em todo momento. E aí é importante a gente se atentar, porque quando a gente está passando na situação, dificilmente a gente vai reconhecer que aquilo coopera para o nosso bem. Mas nós vamos ver nos estudos aqui que o Senhor vai trazendo todas essas coisas de modo que no final os eleitos reconhecem que é para o bem deles. Por mais difícil que seja reconhecer, no final eles vão realmente, o Espírito Santo vai nos convencer disso. A outra analogia que ele traz aqui é o controle absoluto de Deus, né, da providência. Ele traz aqui a questão de Jó. Nós conhecemos a história de Jó, todos os males, né, que Jó passou. E aqui é uma citação de Lutero, né? O Lutero vai dizer que o Senhor deu e o diabo tomou. Aí Lutero comentando sobre isso. Na verdade, não foi o Senhor que Deus e o diabo tomou. Deus deu, Deus tomou. Não é isso que Jó fala? O diabo foi apenas instrumento na mão de Deus. Apenas um instrumento. Não foi o diabo que tomou, foi Deus. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, né? O que Jó reconhece. Agora nós vamos começar a ver as coisas ruins que cooperam para o nosso bem. E a primeira coisa que nós vamos ver é a aflição. Tá? A aflição, a adversidade, a dor, tudo isso coopera para o nosso bem. Vamos abrir todos em Gênesis 50, verso 20. Pedir a Tayane que leia, por favor. A aflição de José também é conhecido por nós, né? José foi traído pelos seus próprios irmãos. Os próprios irmãos maquinaram matá-lo por inveja. E um dos irmãos que teve um momento de sobriedade acabou falando que seria melhor vendê-lo, né, do que matá-lo por ser o próprio irmão. Mas ainda assim venderam ele como escravo. E a vida de José é marcada por isso. Ele passa anos como escravo, é acusado de abusar, né, de se deitar com a mulher de Potifar. Nós já sabemos a história. Mas tudo isso que José sofreu, ele vai falar com os irmãos no final, né, na confrontação, que esse mal que os irmãos intentaram contra a vida dele, o Senhor converteu em bem, converteu para a salvação de muitos. Porque nós vamos ver que José, o seu dom de interpretar sonhos, foram instrumentos, ele foi instrumento de Deus para salvar não somente o Egito, mas para salvar muitas nações, inclusive a sua própria ascendência e a sua descendência. Porque os seus irmãos e o seu pai estavam na miséria e provavelmente teriam morrido se não fosse José como instrumento, ali interpretando, né, a questão da miséria, do tempo de escassez e preparando todo mundo para esse momento, que foi um momento de fartura, né, que eles uniram todas essas coisas. Então, aqui nós vemos como o Senhor consegue utilizar a aflição para o nosso bem. Parece ser fácil para a gente, né, lendo, mas se coloca no lugar de José. Você é um homem íntegro, ser vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Um homem que buscou honrar o Senhor na verdade. E ali tentando honrar, buscando viver uma vida de piedade, é acusado ainda falsamente e fica preso por conta disso. Mas nós vemos que a prisão foi um instrumento para ele ter contato com aqueles que serviram na casa do rei. Então veja que nada foge do controle do Senhor. Toda a aflição, o Senhor está governando e está cooperando para o nosso bem. E ele até traz aqui, né, o espelho da enfermidade. Ele coloca: um leito de enfermidade costuma ensinar mais do que um sermão. E o Thomas Watson traz isso porque ele vem aplicar para a gente que muitas vezes nós estamos sentados e ouvimos a palavra, ouvimos a palavra, ouvimos a palavra, mas aquilo não desce no nosso coração. Nós não conseguimos experimentar
Ele até coloca que a aflição nos ensina a conhecer a nós mesmos. Na prosperidade ordinária, desconhecemos quem realmente somos. Quando nós somos provados, que aparece o eu que estava ali, às vezes, escondido. É na adversidade, é na aflição. E ele traz algo muito interessante, porque quando nós somos provados, aí ele traz até a questão da enfermidade, quando nós somos provados numa doença, não às vezes conosco mesmo, mas com alguém da família, com alguém que nós amamos, nós nos preocupamos, como o Senhor utiliza isso para nos tratar. Por quê? Muitas vezes nós ficamos apáticos com as coisas espirituais, com os exercícios espirituais. É muito normal, infelizmente, essa é a realidade nossa como crentes. Nós negligenciamos a oração, negligenciamos os exercícios espirituais, mas se uma doença bate na nossa porta e nós somos diagnosticados com um câncer, toda terça-feira nós vamos estar aqui na reunião de oração. Vamos orar todos os dias pedindo ao Senhor que nos cure. Quando enfrentarmos a quimioterapia, a mesma coisa. Nós despertamos da letargia espiritual. E aqui ele traz como um alerta para nós. Porque às vezes, quando nós estamos muito assim, negligentes com as coisas do Senhor, estamos nessa letargia espiritual, ele fala, cuidado. Se não é por bem, é por mal. Se não estamos honrando o Senhor, se não estamos buscando Ele enquanto há paz, enquanto há saúde, ele fala, cuidado. Logo, logo a doença pode bater na sua porta. E o Senhor te provar por meio dela. E você lembrar dos seus deveres e dos seus compromissos com Deus. Então nós temos que pedir ao Senhor, né, para que nós não precisemos chegar nesse ponto de ter uma tragédia na nossa família, de ter um caos na nossa família, para nós honrarmos ao Senhor, para nós glorificarmos ao Senhor. Temos que estar atento a isso. E aqui ele traz a questão que envolve a enfermidade como mestre. A enfermidade e a aflição, ela prega, às vezes, de maneira mais profunda do que o pregador que está aqui em cima. Às vezes o pregador fala, são palavras. Mas o Senhor utiliza a aflição. E a aflição prega para nós. A aflição é o megafone de Deus. É isso que falam, né? O sofrimento é o megafone de Deus, mostrando as nossas fragilidades, a nossa dependência do Senhor. Então, isso coopera para o nosso bem. Na aflição, nós também somos purificados, porque ela atua no nosso coração, derretendo as escórias morais e nos estimulando à verdadeira santidade. Na aflição, nós buscamos mais ao Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos tão fortes como achávamos que era. É na aflição que o Senhor amolece aquele coração duro, aquela cerviz dura que é indiferente às coisas espirituais. Na aflição, nós somos também conformados à imagem de Cristo. Nós temos Cristo como homem de dores. Não é isso? Homem de dores? Como a gente poderia ter uma vida fácil se aquele que é o nosso representante, o modelo de nós, foi e é um homem de dores? Então, toda vez que nós sofremos, nós nos conformamos mais a Cristo. Toda vez que nós sofremos, nós valorizamos mais ao Senhor. Valorizamos mais o sofrimento de Cristo. E é algo que a gente tem que pedir ao Senhor para que Ele nos guie. Para que Ele realmente nos mostre isso. Porque às vezes o nosso sofrimento ele é prolongado pela nossa falta de sensibilidade. Às vezes nós somos como o faraó no Egito, né? O faraó é no sentido mitigado, né? Porque o faraó, em piedade, levou ele à morte, da loucura, né?
Mas em que sentido nós às vezes nos assemelhamos a Faraó? No sentido de ser necessário um longo prazo de tempo para a gente chegar ao arrependimento. Ele não chegou ao arrependimento, mas nós às vezes somos provados por um tempo muito maior porque nós não nos arrependemos. Melhor exemplo, né? O povo no deserto. 40 anos peregrinando no deserto, e praticamente andando em círculo. A gente olha no mapa ali, chegaram em Canaã muito rápido, mas o Senhor fez eles andarem praticamente em círculo para provar o povo. E a maioria não viu a terra prometida. Só 2 que viram a terra prometida. Nem Moisés viu a terra prometida, porque sucumbiu ali no finalzinho, se irando com o povo. E a gente às vezes até se coloca no lugar dele, porque não deve ter sido fácil, mas o Senhor exige de nós retidão, né? Mas é algo para a gente pensar, irmãos. O sofrimento, a aflição, ele também coopera, ou ela também coopera, porque nos conforma mais à imagem de Cristo. Na tribulação, nós nos conformamos mais a Cristo. Ele coloca aqui também a destruição, né? Concentra a mente no eterno e remove as distrações e divisões do coração. Aqui, quando nós estamos aflitos, dificilmente numa doença, por exemplo, a gente vai se preocupar com coisas materiais. Quando a gente acorda um pouco mais gripado, né? Gripado, que é uma coisa sem relevância, que nos traz um pouco de febre. A gente já fica com a mente centrada só em recuperar. A gente não pensa em academia, não pensa em trabalho, só quer ficar deitado, esperando passar, né, Luiz? Ele está passando por isso, né? É a mesma coisa no sofrimento, irmãos. Quando nós estamos sofrendo espiritualmente falando, nós somos provados pelo Senhor, e as coisas que são pecaminosas, as coisas que devem ter um segundo plano, elas são destruídas por Deus no sofrimento, na aflição. E nós somos novamente levados para mais perto de Deus. Então, por isso que a aflição coopera também para o nosso bem. A aflição também coopera para o nosso bem, porque ela é uma rota, ela aponta que nós estamos também no caminho certo. Por que estamos no caminho certo? Porque a palavra de Deus fala que o caminho é estreito. O caminho que leva aos céus é um caminho marcado de dores, marcado de sofrimento. Se está fácil esse caminho, provavelmente nós saímos da rota. Não é a rota real. Então o sofrimento coopera para nos mostrar se estamos no caminho certo ou não. Um caminho fácil não é o caminho que leva aos céus. O caminho que leva aos céus é um caminho de sofrimento. É um caminho que nós vimos lá em Marcos de abnegação, de nós negarmos a nós mesmos todos os dias, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Ela também aponta para uma alegria final. Por quê? Por mais que nós venhamos a sofrer, e a provação ela tem um tempo estipulado por Deus, porque nós vamos morrer, vamos ser glorificados, né? Então pode ser muito tempo, pouco tempo, mas tem um tempo determinado por Deus. Quando nós passamos pelo sofrimento, nós valorizamos a alegria que nos é prometida na eternidade. Quando nós sofremos, nós de fato ansiamos estar com Deus. No sofrimento a gente fala, poxa, né, haverá um momento que não haverá mais dor, que não haverá mais choro, que não haverá mais morte. E é no momento de luta, no momento de sofrimento, que essas reflexões são feitas. Dificilmente nós refletimos coisas nesse sentido quando estamos em fartura. É por isso que o provérbio fala que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de celebração, de festas. Na casa do luto, os homens conseguem se olhar no espelho e ver quem realmente eles são. É na morte. É necessário às vezes a gente tem que encontrar a morte para lembrarmos de quem nós somos. Quando está tudo bem na celebração, a gente está preocupado com os prazeres momentâneos, satisfação da carne, e esquecemos de Deus, né? Esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Então, por isso que também coopera para o nosso bem.
Não podemos esquecer que também é um sinal de filiação. Por que de filiação? Ele cita aqui Hebreus 12:7, que vai falar que Deus só disciplina a quem Ele ama, a quem é filho. O pai disciplina o filho. O pai quem não é pai não tem legitimidade para disciplinar o filho do outro. Porque cabe aos pais. Cabe aos pais. E aí, quando nós estamos sofrendo, nós devemos lembrar que isso aí é algo particular, irmãos, tá? Por que particular? Nós não podemos afirmar, olha, o Jorge está passando isso, por isso, porque é disciplina. Ou o Gabi está passando por isso, aquilo, porque é disciplina. Nós não sabemos, mas o Senhor ministra no coração daquele que está passando. Aquele que está passando por sofrimento vai saber. O Espírito Santo vai incomodar ele, vai mostrar, olha, você está passando por isso, por causa do seu orgulho. Por causa da sua língua grande. Por causa da sua indolência, da sua indisciplina. O Espírito de Deus que disciplina também mostra a causa da nossa correção. Porque nós estamos sendo corrigidos. Então a aflição é um sinal de que nós somos filhos de Deus. Se nós estamos sendo disciplinados, é porque somos filhos de Deus. E nós devemos glorificar a Deus por isso. Porque se nós estivéssemos entregues à nossa própria sorte, demonstraríamos que nós não tínhamos filiação com o divino. Que é o que o salmista, o Salmo de Asaf, vai reconhecer, salvo engano, Salmo 73, né? Salvo engano, que ele estava invejando a prosperidade dos ímpios. E às vezes nós somos encontrados assim, porque eles prosperam e nada acontece. O salmista vai dizer a Asaf que só em considerar isso foi muito pesado para ele, muito penoso. Mas veja, eles não são filhos de Deus. Deus não disciplina eles. E ele vai falar que eles andam em lugares escorregadios. De fato, é como se fossem porcos sendo alimentados para o abate. Quanto maior, quanto mais próspero, melhor é o porco, né? Mais carne tem. É mais ou menos essa a ideia. O Senhor deixa eles crescerem na sua vaidade, nas suas vidas cheias de pecados sem arrependimento. Mas o salmista fala que logo, logo eles escorregam e caem no abismo. E eles são tomados de terror de maneira muito rápida. Então, nós, diferente deles, nós fazemos como Asaf, que quando entrou no santuário de Deus, contemplou de fato quem Deus era na vida dele, lembrou do pacto de Deus para com o seu povo, e aí ele lamentou por ter pensado essas coisas acerca de Deus. E ele glorifica a Deus porque Deus tem estado com ele desde o início. Da mesma forma, nós devemos glorificar a Deus pela aflição, porque ela nos lembra que nós temos um Pai e que muitas vezes, nós precisamos de correção. A visão de Deus também, a aflição, abre os nossos olhos espirituais, como foi dito já aqui, para nós valorizarmos aquilo que devemos valorizar. Só para nós lermos aqui, eu vou pedir minha mãe que abra Salmo 87, verso 7. Jorge, Hebreus 12, 7. Aqui Salmo 94, 12, já está escrito, né? Bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei. Oitenta e sete, 7. Aqui fala de Jerusalém esse salmo, mostrando que todo sofrimento, toda aflição, tudo que o povo passava, estavam lembrando que todas as fontes dele estavam em Deus. Para disciplina e perseverança. Deus nos trata como filhos.
Deus nos trata como filhos, como vimos aí. Aqui ele traz uma citação para a gente. Deus incendeia nossas searas de milho, leva embora as nossas propriedades para que possa falar conosco e para que possamos falar com Ele. Samuel 14:30. A aflição atua como mensageiro urgente de Deus que nos faz correr em maior velocidade até os pés de Cristo. Ele traz até a questão da estabilidade espiritual. A árvore ela é provada e ela não cai por causa das suas raízes. Uma árvore com a raiz fraca, ela tomba. E nós só vamos saber se a raiz dela estava forte ou não quando ela é exposta ao vento. O vento prova a árvore. Se ela é fraca, ela cai. Se ela está bem enraizado, ela fica firme. Do mesmo modo é com o crente. Nós somos provados. O vento é a provação nas nossas vidas. Se nós estamos enraizados na palavra de Deus, em Cristo, se a nossa casa é construída na rocha, que é Cristo, trazendo a parábola, nós não iremos cair. Mas se as nossas raízes estão na areia, se o nosso fundamento está na areia, quando chegar a tempestade, a casa tombará. E às vezes na provação é isso que acontece conosco. Não um tombamento fatal para o inferno, mas um tombamento mostrando as nossas fraquezas, revelando os ídolos do nosso coração. O Senhor utiliza isso. Vamos entrar agora, nós vimos até aqui a aflição. Alguma dúvida, irmãos? Não? O outro ponto que nós vamos ver, que é um ponto agora um pouco mais polêmico, é a tentação que ele vai trazer para nós. Veja, nós vimos no primeiro slide que essas coisas não são boas em si mesmo. A tentação, ela não é boa. Mas Deus consegue converter o mal em bem, de modo que a tentação sob o governo de Deus pode ser um instrumento de Deus para o nosso bem. E aí o Thomas Watson traz algumas reflexões interessantes, porque como a gente pode imaginar a tentação ser para o nosso bem, né? Eu fiquei até curioso quando fui ler o capítulo, que eu não tinha meditado sobre isso ainda, mas ele traz alguns pontos para nós, e nesse primeiro ponto aqui, que ele vai trazer para nós, é em relação a Satanás. A gente não pode falar de tentação sem falar de Satanás. O nosso principal inimigo, o nosso tentador, muito sagaz e às vezes muito ignorado por nós reformados, tradicionais. Achamos que por não ter manifestação demoníaca nas nossas reuniões, Satanás não está atuando. Mas nós temos visto no livro de Marcos que ele atua mesmo sem possessões. Porque aquele que mais tentou tentar Jesus Cristo no seu ministério não foram aqueles que estavam endemoniados, mas foi um dos seus apóstolos, Pedro, que tentou criar barreira para o seu ministério, para o seu chamado de Messias, e que ele foi repreendido. Pedro não estava possesso, mas Pedro deu ouvido a Satanás. E muitas vezes nós, como Pedro, não estamos possessos, mas todos os dias damos ouvido às tentações. Damos ouvidos àquilo que Satanás sopra no nosso ouvido, que entra em contato com a nossa inclinação pecaminosa e a nossa vontade contaminada se volta contra o Senhor. É uma luta, irmãos. Se nós ignoramos que há uma luta de constante e que Satanás é o nosso opositor nessa batalha, provavelmente nós já estamos perdendo essa guerra. Nós já estamos perdendo essa guerra sem nem perceber. Façam uma autorreflexão. Como temos vivido? O que nós temos feito durante a semana? Onde temos caído? Faça uma reflexão e veja
Se você tem andado de maneira sóbria, fazendo a vontade de Deus, provavelmente Satanás tem lançado seus dados e nós temos caído. Veja, Satanás, ele coloca aqui, ele observa o nosso temperamento, as nossas inclinações. Ele tenta cada um de nós colocando iscas mais adequadas. O que para mim pode ser uma tentação, para o Gabs pode não ser. O que para Gabs é uma tentação, para mim pode não ser. Então Satanás, de maneira muito sagaz, ele nos tenta nas nossas fraquezas. Ele nos conhece, não como Deus, mas ele nos conhece. Ele sabe o nosso Golias, onde nós somos mais fracos. Satanás, ele observa o momento certo. Ele observa o momento certo de tentar. No momento onde nós estamos mais frágeis, mais vulneráveis. É esse o momento onde ele nos tenta. Ele usa relações próximas. Ele usou a esposa de Jó. A esposa de Jó foi um instrumento para que Jó viesse blasfemar contra o Senhor. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Não foi isso que a mulher de Jó falou? Foi do Espírito Santo que veio isso? No momento de provação, veja, o momento mais vulnerável. Que provavelmente nós faríamos igual se estivéssemos passando pelo que aquela mulher estava passando. Às vezes nós nos colocamos no papel de Jó e não da mulher de Jó. Mas será mesmo quando formos provados, nós seremos mais semelhantes a Jó ou mais semelhante à mulher de Jó? Satanás utiliza os bons. Pedro foi usado por Satanás para tentar Cristo. Nós vimos na exposição de Marcos, Cristo fala para Pedro, arreda Satanás, porque cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Muitas vezes ele utiliza de pretensão religiosa. Cristo foi tentado no deserto. O que Satanás usou na tentação de Cristo? A Bíblia, as Escrituras. Ele citava as Escrituras. Mas veja, uma citação demoníaca. Demônio cita as Escrituras. E nós podemos muitas vezes utilizarmos, por causa das tentações de Satanás, aspectos religiosos para viver uma vida de pecado. Uma perversão da palavra de Deus. E Satanás está envolvido nisso. Ele está envolvido nisso. Eles pervertiam, né? Eles pervertiam a palavra de Deus e agradavam a Satanás, né? E aí, como nós vimos aqui em relação a Satanás, né? A forma como ele age, como ele é astuto, como ele é inteligente, né? É um anjo caído, né? O Senhor criou ele como anjo, mas ele caiu, sucumbiu à tentação. Veja, Satanás opera como dragão vermelho, lançando pensamentos de blasfêmia, e como a velha serpente, através de ardis astutos. Embora possa envenenar nossa imaginação e excitar as corrupções internas, ele nunca pode forçar diretamente a vontade do crente. O crente jamais pode estar possesso. Tá? Não tem como, porque onde jorra água doce não pode jorrar água amarga. Onde o Espírito Santo habita, jamais o Satanás poderá habitar. Onde há luz, não pode haver trevas. Mas veja, ele pode influenciar. Ele pode influenciar, excitar as nossas corrupções internas. Veja, não é ele que faz, mas ele lança seus dados e as nossas inclinações faz com que nós venhamos tomar e aceitar aquele dardo inflamado e lançado. Então, a vontade do crente é a vontade do crente.
Quando nós pecamos, não foi Satanás que pecou por nós. Porque às vezes há, em muitas igrejas, uma terceirização da culpa. Não fui eu que fiz. O irmãozinho caiu em adultério, traiu a esposa, aí ele fala que Satanás é o culpado disso. E tira a própria culpa dele. Mas veja, ele não fez nada do que ele não queria fazer. Ele quis fazer. Ele sucumbiu à tentação, mas ele quis fazer também. Ele pecou. Ele pecou. Remédio, né? O remédio, todo veneno, o veneno que cura, né? Que a tentação é um veneno. Mas agora nós vamos ver que o Senhor consegue transformar esse veneno em cura. Consegue transformar o próprio veneno em antídoto. Não é assim? O antídoto não é feito por meio do veneno? Como que tem o antídoto da picada da cobra? Extrai o veneno da cobra e se faz o antídoto. Não é isso? O Senhor, da mesma forma, ele consegue transformar o veneno, que é a tentação, para o nosso bem. Veja, Deus não tenta ninguém. Nós vamos ver em Tiago. Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Mas há uma realidade de tentação. Essa realidade de tentação não está fora do governo de Deus. A tentação não é algo que está fora do governo de Deus, da soberania de Deus. Até isso está sob o governo de Deus. Exato. Se Satanás ele utiliza nós mesmos, né? Às vezes a nossa vontade influenciando, ele vai utilizar outras coisas também, né? Com certeza. Coisas que são boas. Aqui a gente está vendo as coisas que são por natureza ruins. Mas também tem as coisas que são por naturezas boas, que Satanás corrompe e transforma isso em ídolos em nosso coração, né? Ídolos por quê? Porque são oposição ou obstáculos para que nós venhamos adorar o Senhor, né? Glorificar Ele. Então tudo que toma o lugar de Deus é ídolo, né? Um filho pode se tornar um ídolo, né? Um trabalho pode se tornar um ídolo. Coisas que são boas, que são boas para a nossa vida, né? O trabalho dignifica o homem, o filho é bênção do Senhor. Mas se nós não soubermos administrar na sabedoria do Senhor, no seu próprio ponto, Deus acima de todos e de tudo, e o filho começa a colocar num ponto onde as coisas do Senhor têm que estar debaixo da vontade do filho, porque se o filho não pode, então eu não vou, se o filho não quer, eu não vou. Então o filho já se tornou ídolo. Não é mais o filho vai estar debaixo de Deus, agora na verdade as coisas de Deus estão debaixo do filho. Né? Infelizmente isso é muito presente hoje em dia nas igrejas saudáveis. Né? Eu conheci já algumas pessoas, né, que de fato, né, é até sensível, né, conversar com a pessoa, né, para trazer esse alerta tem que ter muito cuidado, porque pode ser interpretado de outra maneira. E às vezes é mais a oração mesmo para a pessoa cair em si. Mas toda a rotina da semana dessa casa era de uma forma que o domingo não era priorizado. Então, assim, tudo caminhava para o domingo ser descartado a depender de como a criança estivesse. Então, a criança não era obrigada a estar na igreja porque é domingo, é dia do Senhor. Não, depende de como foi a semana dela. Se foi uma semana muito agitada, domingo com certeza não estaremos na igreja. Entendeu? Então, assim, Deus já não é mais a prioridade. Né? Ele está falando de um dia da semana.
Não está falando daquelas igrejas que tem que estar de segunda a segunda na igreja, né? A gente está falando de um dia da semana. Só um dia. É uma batalha, não é... Exato. Uma coisa boa, filho é bênção do Senhor, exatamente. E... Coisas boas. E aí como que é o remédio, né? Na tentação, ou quando estamos passando por tentação, o Senhor vai nos conduzir à oração. Então, quando somos tentados, quanto mais violentamente somos tentados, mais ardentemente vamos orar. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que estamos quase sucumbindo, e qual é a nossa arma para lutar contra isso? Nós recorremos a Deus em oração. E nós vimos isso quando essa semana? Na terça-feira. Qual foi a oração que nós vimos lá? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na oração nós estamos vendo às terças-feiras o Pai Nosso. E nós vimos que o Senhor nos ensina a orar, pedindo para que não nos deixe cair em tentação. Porque a nossa inclinação natural é cair. Então nós pedimos ao Senhor para que não nos deixe cair em tentação. Então veja, isso está de acordo com aquilo que Cristo nos ensina. Porque é a palavra dele, né? Não podia ser diferente. Quanto mais nós somos tentados, mais nós devemos orar. Mais nós vamos orar pedindo ao Senhor para que Ele nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação. A tentação, e aqui é algo um pouco mais complexo, né? Ele vai trazer que a tentação, às vezes, é como um freio moral, porque ela evita a consumação do pecado. Vamos abrir lá em Tiago. Tiago vai trazer algo semelhante ao que ele traz aqui para a gente. Isabela, pode ler, por favor, Isabela. Tiago 1, do 12 ao 15.
Veja, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E ele vai dizer o quê? Ó? A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A ideia que ele traz aqui para nós, que é bastante complexa, né? E tem que ter muito cuidado, é que a tentação, vamos pensar assim, eu só sei que sou fraco em determinado ponto se aquilo me tenta. Então, a tentação revela que há dentro de mim uma fraqueza para aquele ponto específico. Então, além dessa tentação me levar para a oração, me conduzir para a oração, no sentido de que, pô, sou fraco nisso, eu tenho que orar mais para eu ser fortalecido. A própria tentação traz um alerta para mim e não deixa que eu caia naquele pecado. Deu para entender aqui as fases? É um pouco complexo, né? Veja, a tentação, quando eu sou tentado, eu não pequei. Certo? Adão e Eva não pecaram na tentação. Eles pecaram quando pegaram do fruto e comeram. Na tentação, se eles não tivessem comido do fruto, eles não teriam pecado. Da mesma forma, a gente. Nós somos tentados em determinado ponto. Se eu não caio naquilo, eu não pequei. Mas a tentação serviu para mostrar que eu sou fraco naquele ponto. Igual Paulo. O espinho na carne de Paulo serviu para mostrar que ele estava ficando soberbo pela revelação que ele tinha recebido. Não foi isso que ele fala lá em Coríntios? Capítulo 1 Coríntios 12, salvo engano. E ele falou que depois dessa revelação, para que eu não me ensoberbecesse, Deus enviou por meio de Satanás um espinho na carne, que esbofeteava ele todos os dias. E aí no final ele vai reconhecer que na fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. Quando sou fraco, é que sou forte. Então são pontos que nos levam a refletir. Eu nunca parei para pensar nisso. Isso é um pensador do século XVII, 1600 e pouco. Thomas Watson, um puritano. Então, você vê como esses servos de Deus foram instrumentos de Deus, né? Eles estão nos ensinando muitos séculos depois, né? 4 séculos depois, estão nos ensinando a palavra de Deus, né, com profundidade. Veja que a tentação, veja a mente desse homem, né? Ele está diante da palavra de Deus, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele para pensar como é que a tentação coopera para o meu bem. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a tentação não podia estar fora disso. E aí é esse instrumento de Deus para que a gente possa identificar as nossas fraquezas. Sim. Sim. Isso aí vai revelar, né? Cada um tem a sua fraqueza, né? Cada um tem a fraqueza. Ela é instrumento de Deus na medida que nós não caímos, certo? Quando nós caímos, aí não se aplica aqui, aí já é outra questão, é a santificação, é a questão do perdão, é a questão que Deus nos limpa e nos coloca no caminho de novo. Sim, exato. Não é que Deus te tenta, né? Porque nós vimos que Deus não tenta ninguém. É Satanás que nos tenta
E como o Tiago diz, nós mesmos pela nossa própria cobiça. Mas até mesmo a tentação, que é um mal em si, que não vem de Deus, Deus consegue converter o mal em bem. Tá? E aí ele vai trabalhar, ele está pensando como é que isso pode ser trabalhado por Deus para o nosso bem. Nesse ponto, revelando as fraquezas que há em nós. Eu só sei que eu sou fraco em determinado ponto quando aquilo me tenta. Enquanto eu não sou tentado, para mim não é uma fraqueza. Aquele nosso anterior que você colocou ali, mas desse daí, ele observa, eu acho que está dentro disso daí, essa palavra. Sim. Ele observa, ele conhece, ele olha isso daí, né? E ele sabe a tendência de cada um. Até pela questão dele, né? Viver, né? Porque assim, e observando esse comportamento, né? Cada um, ele nos leva a tentar. E aí, a cobiça, né, a nossa cobiça, ele só aproveita da situação, né? E aí, por causa da nossa cobiça, da nossa tendência, aquilo, aí nos faz pecar. Exatamente. E aí, pecando, também é consequência. Exato. Ele até traz aqui para a gente também, né, que a tentação fura o nosso orgulho. E aí o exemplo de Paulo, né? Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Acho que é 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui. É o segundo, eu falei primeiro. Início do capítulo 12, Paulo recebeu visões, revelação, que até então é um mistério. Mas ele foi abençoado por isso. No verso 7, ele vai dizer o quê? Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, por ele ter visto o que ele viu, que naturalmente deveria levá-lo a glorificar ainda mais Deus, que estava revelando isso para ele, de alguma forma Paulo viu que aquilo estava tornando ele soberbo, no sentido de que só ele viu o que viu. Só ele tinha esses mistérios de Deus e os outros não tinham. Então, para que não se ensoberbecesse com essa grandeza das revelações, ele vai falar que foi posto um espinho na carne. Mensageiro de quem? De Satanás. Para esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. Por causa disso, ele vai falar, né? 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, que ele vai trazer aqui, por meio da tentação, a nossa falsa força, né? Vamos dizer assim, ela é furada. É uma bolha que nós nos achamos fortes. Quando nós somos tentados, essa bolha é furada e nós vemos que nós não somos fortes como achávamos que era. O nosso orgulho, então, ele cai. É um ponto para a gente considerar. E revela um coração. É no meio da tentação que o nosso coração é testado também. É provado. Se o nosso coração é como o de José, que foge da aparência do mal, como foi a questão da mulher de Potifar, ou se o nosso coração é um coração displicente, né? Nós somos tentados. Quanto mais nós somos, vamos parar para pensar aqui, quanto mais nós somos tentados, significa que nós não estamos pecando. Já pararam para pensar nisso? Porque a tentação não é um pecado. O problema é cair depois da tentação. Então, quanto mais nós somos sendo tentados, significa que até então nós estamos de pé. Não caímos. Né? Então, a tentação revela isso também. Revela se estamos em Cristo, se estamos fortes em Cristo. Porque se estamos perseverando diante da tentação, é porque nós estamos fortes com Cristo. Se toda vez que eu sou tentado eu caio, sou tentado eu caio, sou tentado e caio, significa que eu estou fraco espiritualmente. Toda vez eu caio naquele mesmo pecado. Já não há nenhuma luta mais, eu estou entregue naquele pecado. Não há, praticamente quase não há uma tentação, já é um processo natural de cometer aquilo todo dia. Mas se nós estamos de pé e firmes no Senhor, nós somos tentados, mas não caímos. Mas somos tentados de novo, e tentados de novo, e tentados de novo. Demonstrando que nós estamos de pé.
e orando ao Senhor, porque é Ele que está nos livrando da queda, como Cristo nos ensina, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E veja, a própria tentação, ela tem um tempo de acontecer também, né? Não é, por mais que tenha a quantidade de vezes, há um tempo determinado por Deus. Porque a gente pede para que Ele não nos deixe cair em tentação. E o Senhor ouve a nossa oração e vai nos livrar das tentações também. Mas às vezes nós somos tentados e está sob o governo de Deus também, tá? Eu acho que você falou aí, e na tentação de Jó também, interessante, porque o livro começa falando sobre Jó era um homem íntegro, justo. tendente a Deus e desviado do mal. E mesmo assim, é isso que está falando, né? Então, assim, vamos ver, né, como até que ponto será que é essa lealdade, ou essa santidade, ou esse caminho. E é Deus que fala com Satanás, né? Não é Satanás que procura Deus falando, é Deus que fala: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro? E aí Satanás fala, né? Ele tem o que tem porque ele tem tudo. Quero ver quando tirar se ele vai continuar fiel. E aí tem todos esses capítulos, né? Só para mostrar a aprovação de Jó, né? Coitado. Agora, aqui nessa entrevista do espinho na carne de Satanás que Paulo fala, foi diferente de Jó, né? Foi. Ele estava caindo em soberba. Paulo estava caindo em soberba. Ele não fala como isso se deu, mas ele estava ficando soberbo por causa da revelação. Mas também foi parte de Jó no sentido de que Deus protejou por colocar esse espinho. Nesse sentido, sim. É debaixo da aprovação de Deus. É a ideia que Lutero fala, né? Satanás é um cão de Deus. É um cão a serviço do Senhor. Ele não contrasta com Deus. Ele está muito abaixo de Deus. E Deus como um cão mesmo. Afrouxa a coleira para ele atacar alguém, puxa de volta. Ele está ali fazendo a vontade de Deus também. Não, é interessante que Paulo sabia que a consciência que não era de Deus. E aquele sofrimento que ele estava sentindo não era parte de Deus. Deus. Sim. Deus, ele sabia que era de Satanás. Deus falou para ele: olha, esse espinho da carne é mensageiro de Satanás. Né? Tem outra passagem que Paulo vai dizer que os apóstolos, eles têm a mente de Cristo, né? Que ali ele está falando dos apóstolos, né? No sentido que havia uma comunicação diferente ali, praticamente direta mesmo, né? De que Deus falava com eles como apóstolos, como eram os profetas, né? Antigamente, Deus falava mesmo diretamente com eles. A tentação, ela também vai provar a coragem, pois revela o verdadeiro soldado na batalha. Ela vai revelar a capacidade de consolo, porque torna o cristão mais apto a confortar e ser confortado. Porque se eu tenho uma determinada fraqueza e eu sou tentado naquilo, quando o irmão me procura e fala assim: poxa, eu estou sendo provado nesse ponto aqui, é minha fraqueza, estou com muita dificuldade. Eu experimentei na pele. Então eu estou mais fortalecido pelo Senhor para trazendo consolo para o irmão, confortando o irmão. Então, quando nós somos tentados também, nós somos provados por Deus e experimentados para sermos consolados por Deus e sermos consolo para o nosso irmão, para o próximo, porque nós experimentamos na nossa própria pele, né? Porque Cristo, nosso representante, ele é o nosso representante tão idôneo, porque ele experimentou todas as coisas ruins. Ele experimentou a limitação de ser um humano. Ele experimentou as tentações, porque em Hebreus já fala que ele foi tentado em todas as coisas, porém não caiu sem pecado, mas foi tentado. Não é à toa que ele é o nosso intercessor diante do Pai, o nosso advogado fiel que nos defende, porque ele sabe tudo que nós experimentamos nessa carne caída. Sim. Experiência, né? Exatamente. E aquilo, não que Deus quisesse aquilo,
né, que Deus quisesse que a pessoa fosse abusada para que ela fosse... Não, mas ainda assim o mal que foi feito, Deus consegue converter em bem. Realmente. Tem um irmão em Cristo, ele é missionário, né? Ele tá na Turquia, está servindo na Turquia atualmente. Ele foi uma pessoa que foi muito tentada à questão do sodomia, né? Sodomia. Desde a juventude. E aí, por ele ter sido tentado nisso, né? Inclusive na vida de impiedade, né? As coisas que ele fez, ele hoje tem um chamado de estar orientando as pessoas nesse sentido, de vencerem. Hoje ele é casado, tem um filho, né? A vencerem esse mal, né? Esse pecado, que é a sodomia. Então veja, ele caiu, mas o Senhor tirou, redimiu ele, e hoje ele tem a experiência para trazer esse ponto para outras pessoas que estão passando por isso, né? Deus consegue converter todo o mal que ele praticou em bem para outras pessoas e para ele mesmo, né, de ser útil como servo do Senhor, tá? Então se aplica também a questão do sofrimento. Compaixão paternal desperta o amor intercessor e a misericórdia de Cristo diante da dor do santo, que eu falei aqui, Cristo como nosso intercessor, né? Ele foi experimentado em todas as coisas. O desejo pelo céu. Quanto mais nós somos tentados, mais nós queremos o céu. Um lugar que agora não terá tentação mais. Né? Quando a gente é tentado, a gente cai em pecado, a gente pensa assim, pô, maldita carne, né? Como Paulo fez, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa maldição que eu arrasto todos os dias comigo? Aí Paulo vai nos lembrar que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, verso 1. E essa experiência final e cabal é só na glorificação do nosso corpo, onde de fato não haverá tentação, porque o nosso corpo não terá mais pecado. Nós somos tentados porque há em nós pecado, a lei do pecado que Paulo fala que habita em nossos membros. Mas na glorificação do nosso corpo, nós seremos glorificados e não haverá mais pecado. Se não há mais pecado, não haverá mais tentação. E Satanás terá sido subjugado de maneira final, né, como está na palavra de Deus, né? Não vamos falar que o estudo não é sobre o inferno, mas a ideia do inferno também é Deus subjugando tanto anjos como homens, né? Todas as criaturas que são rebeldes. Aí ele traz aqui para a gente, o Thomas Watson, quando o santo é vencido. O pecado em um santo é como uma enfermidade em um corpo forte, que o torna infinitamente mais cuidadoso com a saúde depois da enfermidade. Então veja, um corpo é forte, né? Luiz falou aí, quase não pegou gripe, né, Luiz? Aí pegou dessa vez. O corpo é forte. Quando ele é tomado por uma enfermidade, a ideia é que depois que você supera isso, você busque ser mais saudável. Então, da mesma forma, depois que nós somos tentados, nós buscamos ainda mais os remédios espirituais, um estilo de vida que nos traz saúde espiritual, né? Trazendo essa equivalência entre físico e o espiritual, né? Então, da mesma forma, nós temos que ter esse cuidado. Somos tentados, vamos buscar ainda mais uma saúde espiritual. E da mesma forma como a gente malha e tem que praticar atividade física, né, Martins, para ficar forte, da mesma forma nós temos que buscar também a rotina, os meios espirituais, as disciplinas espirituais para nós estarmos fortes espiritualmente, né? A equivalência. O Douglas também é um crossfiteiro, né? Então são pontos para a gente ficar atento, né? E ele até traz alguns pontos aqui. A tentação produz em nós maior humildade, como nós vimos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, estava soberbo. Nos traz maior vigilância, vamos ficar mais atento àquilo que nos faz tentar, a série de televisão, aquele filme, o Instagram, o Facebook, quem seguimos, vamos estar mais atentos a isso. E nos traz mais amor ardente por Deus e pelos nossos irmãos. Por Deus, porque apesar de nós, apesar de muitos pecados, Ele ainda continua fiel, continua nos perdoando, continua nos limpando dos nossos pecados. Amando os nossos irmãos porque sofrem da mesma coisa que nós sofremos.
são fracos como nós somos fracos. Isso produz uma condescendência para com o nosso irmão. Então, naquilo que ele é fraco, eu não sou orgulhoso, nem me coloco acima dele, porque ele é fraco e eu também sou fraco. São dois fracos que caminham junto na dependência da graça. Porque o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza, né? Outro ponto, irmãos, o mal do afastamento. O afastamento aqui é Deus se afastando do eleito, tá? Do cristão. Vamos lá. Ele até traz aqui um texto de Cânticos, né? O meu amado tinha se retirado e tinha ido. Existe um afastamento em relação à graça ou em relação ao consolo. Davi não pediu para que a graça lhe fosse tirada, Salmo 51, mas sim o senso de consolo e a doçura da presença divina. Veja, às vezes, o afastamento que não é algo bom para nós, vai servir para o nosso bem. Vai cooperar para o nosso bem. Como opera o nosso bem? Quando isso acontece, que é essa coluna aqui, ó, nós valorizamos mais o amor de Deus por nós. Quando Deus vira as costas, porque a gente está vivendo uma vida de indolência, não dando valor às coisas que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário, nós fazemos pouco caso disso, Ele pode virar, irmãos, o seu rosto de nós. E aí não é à toa que muitos crentes dentro da igreja se encontram angustiados, se encontram depressivos, não conseguem afirmar, fazer coro com o apóstolo Pedro, dizer alegria indizível, porque não há mais alegria. E isso pode estar acontecendo porque o Senhor virou a face. Porque nós não valorizamos as coisas conquistadas por Cristo na cruz. Nós desvalorizamos, eu até coloquei um vídeo, acho que foi domingo passado, não sei se os irmãos viram, né? Sobre a maior operação, né, na China, uma operação clandestina para levar a Bíblia para dentro da China, né? E aí nós vemos lá várias pessoas, um monte de coisa acontecendo, porque os chineses cristãos estavam querendo a Bíblia, não tinham a Bíblia nas suas versões. E era proibido também a escritura. Nós falamos do Partido Comunista, né? E nós temos aquela mega operação, um mega contrabando que é utilizado para que as Bíblias chegassem lá. E lá ele fala no depoimento, um dos pastores, que antes das Bíblias chegarem lá, os irmãos, eles iam até o pastor, só o pastor tinha a Bíblia, recebiam o ensino, anotavam as passagens bíblicas e iam para casa para durante a semana, no decorrer dos dias, lerem o que estava lá anotado no papel. E aí eles falavam como havia um clamor na China porque esses cristãos queriam ter a Bíblia em casa como o pastor tinha a Bíblia em casa. E eles tinham que se contentar com alguns versos e não com a porção inteira da Escritura. E a nossa Bíblia, nós temos 2, 3, 4, temos aplicativo e fica fechada dentro da nossa casa. Ou nós lemos como uma rotina do devocional que tem que ser cumprido. Né, já aquele checklist da nossa rotina, porque nós somos organizados. Como nós somos organizados, eu tenho uma checklist das coisas que eu faço e a Bíblia está lá entre uma delas. Mas nós não ansiamos e amamos a Bíblia. Ela fica fechada muitas vezes na nossa casa ou sem apreço que deveria ter. E isso nos constrange, né? Porque ainda existem muitas pessoas que estão ansiando pela Bíblia. E por muitas coisas como essa, o Senhor às vezes vira sua face e nos deixa longe para que venhamos nos arrepender e venhamos a valorizar o amor dele por nós. Isso também é um amargurado pecado. Desperta o autoexame para descobrir qual é a coisa maldita que provocou Deus. Ou seja, o Senhor nos entrega e nós chegamos no fundo do poço e nós vamos meditar. O que eu tenho feito? Uma autorreflexão. Isso não é feito sozinho, porque o Senhor é tão misericordioso que Ele vira a face, mas no momento oportuno Ele manda o seu Espírito para nos convencer do nosso pecado. Porque nós não podemos chegar nessa conclusão sozinhos. Então, o mesmo Deus que virou a face, é o mesmo Deus na sua misericórdia manda o seu Espírito para nos trazer
a memória, a consciência, onde temos pecado contra o Senhor e por que temos sofrido o que temos sofrido. Às vezes, irmãos, nós vivemos a nossa vida como se fosse ateus mesmo, né? Como se fôssemos ateus. Por que como se fôssemos ateus? Porque as coisas vão acontecendo nas nossas vidas, boas e ruins, e a gente não para discernir. A gente só vai levando a vida. Faz parte da vida. E o Senhor está nos disciplinando e a gente continua em prática de pecado. O Senhor está nos disciplinando e a gente está como o povo no deserto, andando em círculo. Não há progressão da fé. Por quê? Porque ficamos insensíveis, ateus no ouvido, apesar de estar na igreja, de cantar, dizer amém. Então o Senhor vira a face dele para amargurar em nós o pecado. Aí sim, quando a gente sentir o pecado como amargor, porque uma coisa é a gente falar que, irmãos, isso é pecado, fazer isso não pode, nós devemos obedecer a lei de Deus. Outra coisa é experimentar os efeitos do pecado na nossa vida, o amargar. Aí nós vamos dar valor, a palavra dá valor ao que o Senhor prescreve, o seu amor por nós. Isso nos leva também à união com Cristo, pois fornece a exata percepção teológica do clamor da cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Não foi o que Cristo clamou por causa dos pecados que ele estava carregando do seu povo? Quando nós estamos assim, nós experimentamos muito aquém, nem chega nem perto do que o Cristo experimentou, mas nós experimentamos o que Cristo experimentou quando foi abandonado por aquele breve momento pelo Pai. Nós também clamamos ao Senhor para que Ele volte, para que Ele vire a sua face de novo para nós, ilumine a nossa vida de novo com a luz que vem dEle e não nos deixe a nossa própria sorte. Então, irmãos, estamos tristes, estamos sem consolo, estamos angustiados. A fonte que nós bebemos não jorram essas coisas. Então, se nós estamos passando por isso, que hoje seja um momento para nós refletirmos o porquê estamos tristes, estamos desanimados, não temos experimentado o consolo que vem de Deus. Porque nós podemos estar passando por isso, tá? O Senhor pode estar nos provando para que nós caiamos em nós mesmos, em si, e nos arrependamos da nossa vida de pecado, para experimentar e valorizar mais a graça de Cristo. O pecado alheio, anulado de 3 formas fundamentais, tá? Ele vai trazer agora o pecado de outros, né? A tristeza piedosa desperta rios de lágrimas e um sincero zelo pela justiça. Valorização da graça, o contraste com a deformidade externa destaca a beleza da santidade. E a lente do autoexame, o erro alheio é o espelho de que nós seríamos se o Senhor não nos abandonasse. Nós vimos, já falamos isso, acho que aqui na igreja também, eu conversando, quando nós olhamos para Hitler, para quem foi Hitler, ninguém se imagina um Hitler, né? A não ser um cara que é da ideologia, né? Mas nenhuma pessoa sensata, minimamente humana, se pensa fazer o que Hitler fez. Mas veja, todos nós, sem a graça de Deus, temos a potencialidade de fazer o que Hitler fez. O que nos freia, inclusive que freia os ímpios, é Deus, nos seus freios morais. É Deus que nos freia. Nós temos a mesma capacidade de fazer tudo o que aquele homem fez, de matar milhões de pessoas, de torturar, de fazer morrer de fome, de autorizar estupros, saques, humilhações públicas. Não fazemos isso porque Deus freia. Hoje não há mais isso porque Deus está freando. Mas uma hora, humanamente, a parte social, Deus pode tirar os seus freios e cair de novo naquilo que nós já superamos no passado. É um ciclo, né, que vai acontecendo. Senso de culpa. Deus anula para produzir cura. O cansaço do mundo faz o cristão carregar o corpo carnal como algemas pesadas. Nós valorizamos o médico. Quem é o médico? Cristo. Cristo é o médico.
A dor extrema faz o pecador correr ansioso aos braços de Cristo. Quando nós estamos passando por fortes dores, quem que a gente quer ver primeiro? Quem pode resolver essa dor? O médico, né? A gente quer estar atrás da cura. Eu não quero procurar o dentista se o meu problema não é com dente. Eu vou procurar quem é um especialista. Da mesma forma como nós estamos assim, passando por dificuldades, aflições, nós queremos o médico que é Cristo. Isso nos conduz a Cristo. A humilhação real, o pecado atua como câncer no peito, para nos afastar do orgulho e da soberba. Tá? Aqui o mistério contra o pecado. Para a gente fechar, irmãos, um alerta que Thomas Watson traz para a gente. Não abuse dessa doutrina de consolo. Tudo que nós vimos aqui, que são coisas ruins, podem ser cooperam para o nosso bem na medida que estão sob o governo de Deus. Aí ele vai falar, o pecado não coopera para o bem da pessoa impenitente. Então veja, a gente não pode sair daqui hoje falando, deixa eu ser tentado mesmo, vou ligar aquela série que me faz tentar, vou assistir aquilo que me faz tentar, porque eu vi hoje que tudo isso vai cooperar para o meu bem. Esse não é o pensamento do crente. Não é um pensamento de quem é penitente, de quem vive uma vida de arrependimento diário. Tá? Antes, coopera diretamente para a sua justa condenação. Quem assim pensa só está trazendo ira sobre ira para a sua própria condenação. E pode estar na igreja, mas ainda não experimentou da graça de Cristo. Tá na igreja, mas ainda não teve o coração convertido. Como nós sabemos que em todas as igrejas, infelizmente, pode haver entre nós corações que não foram convertidos pelo Senhor, que só serão descobertos no grande dia do juízo. Tá? Então, quem assim pensa que vou fazer mesmo, como o apóstolo Paulo fala na sua epístola Romanos, né? Poxa, se onde abundou o pecado superabundou a graça, vamos pecar mais para que superabunde ainda mais a graça. A lógica pervertida daqueles da época de Paulo. E não é diferente hoje, né? Aqueles hipercalvinistas, né? Que entendem que uma vez salvo, sempre salvo, posso ver como eu quiser, vão defender absurdos como esse. Tá? Então, Davi abusou da graça temporariamente. Perdeu a sua paz, sentiu os terrores do Todo-Poderoso na alma e passou a queixar-se de seus ossos quebrados nas suas confissões, que parece que os meus ossos ressecaram, né, que ele vai falar. Então veja, Davi se arrependeu, mas o que ele praticou o perseguiu durante toda a sua vida, porque a maldição foi que sobre a sua família não tiraria a espada. E houve conflito de a irmã sendo estuprada pelo irmão, o irmão que tentou matar o pai, que tentou subjugar o pai, e Davi viveu toda a sua vida num conflito e guerras familiares por causa do pecado que ele cometeu, né, com Betseba, né, e a morte de Urias. Tá? Então, cuidado, irmãos. A ideia aqui é que o Senhor está convertendo essas coisas para o nosso bem. Não é que nós conscientemente queremos essas coisas que são mais por natureza para que isso coopere para o nosso bem. Nós devemos viver uma vida fugindo da tentação, glorificando a Deus no comer e no beber, mas nesse trajeto tentações vêm, não buscada por nós, mas vêm. E aí sim, nesse ponto se aplica o que nós vimos aqui, tá? A graça prevalece. Deus, em sua sabedoria infinita, transforma os males dos santos nos seus próprios remédios curativos. Nenhuma aflição ou tentação escapa de sua soberania. As melhores e as piores coisas, pela mão sábia do grande Deus, cooperam harmoniosamente em favor de todo aquele que ama o Senhor. Ele bota aqui, mais uma vez eu digo, não pense de modo leviano sobre o pecado. O pecado é algo muito sério. Nós vimos que ofende o caráter santo de Deus. Então não brinque com o pecado, não busque estar em ambiente que te faz tentar. Né? Não siga no conselho dos ímpios, não se detém na roda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Ali o Salmo 1 vai nos ensinar. Alguma dúvida, irmãos, para a gente finalizar?